Bíblia, nós estamos hoje a caminhar pelo capítulo 20. Quero agradecer ao pastor Luiz, que me auxiliou aqui. Graças a Deus, é importante a gente poder ter essa tranquilidade e saber que a obra caminha. Quero agradecer aos obreiros que apoiaram, que estavam aí. Deus abençoe a vida de vocês poderosamente, em nome de Jesus. Amém, queridos? Nós estamos lendo um texto que vamos compartilhar esta noite sobre Jeremias, que a gente está estudando todas essas quintas-feiras, em especial. Quando a gente faz uma leitura rasa sobre o texto, todo o capítulo, alguns detalhes passam muito desapercebidos. E parece que a coisa foi simples, a coisa foi muito rápida, e não houve nenhum tipo de profundidade no que aconteceu com Jeremias. A gente sabe, e nós estamos vendo isso aqui, que em todo tempo Deus está trazendo para a nação, em especial a Judá, a oportunidade de retomada, de conserto, de alinhar. Deus está trazendo a oportunidade de posicionar. Eu estava pensando nessa tarde sobre essa questão de que a gente escuta muito aos dias de hoje, que Deus é amor. Isso não é mentira, é verdade. Deus é amor. Mas o que a gente não pode se esquecer é que Deus é o Senhor soberano. Ele não divide a sua glória com ninguém. Ele toma a terra, como diz o salmista, como escabelo de seus pés. Por escabelo, a gente compreende aquele instrumento. Quando alguém se senta e deposita os pés sobre um tipo de um pedestal, aonde ele descansa os pés. Tamanha a formosidade, o senhorio e o poder de Deus. E nós estamos vendo nesses textos uma nação que está na porta de sofrer as consequências dos seus atos. E a gente também encontra, desde o primeiro capítulo, Deus usando um profeta para falar. E Deus usando um profeta que vai incomodar a sua família, vai incomodar os seus pares sacerdotes, vai incomodar os líderes da igreja que estão corrompidos, estão dizendo amém para tudo, estão vendo os homens e mulheres perdidos. O mundanismo, através do paganismo, entrou na nação, e ele não atingiu apenas a nação fora, ele atingiu a nação também dentro do templo. Olhando para esse texto, é a última vez na história que o templo de Salomão vai ser observado. Depois disso, jamais o templo de Salomão pôde ser visto, por causa da destruição. Mas isso não mexeu com as pessoas, e é isso que a palavra nos traz como alerta para todos nós essa noite. A Bíblia não é um livro de receitas, que a gente apenas lê para trazer um versículo de conforto. Isso é muito comum, quando a gente está passando por uma luta, uma dificuldade. Deixa eu abrir a palavra aqui, para ver o que Deus quer falar comigo. Isto é meio místico, isso não é correto, não é? Porque a leitura da palavra deve ser algo constante em nossa vida. A Bíblia é um dos livros, ou o livro, que nunca sai de moda, que nunca fica fora do contexto, e nem fora do tempo. Ela tem a palavra de criação, ela tem a construção, ela tem o meio do que aconteceu, ela traz o Messias, anuncia o Messias, ele cumpre a promessa, e em Apocalipse ele finda dizendo aquilo que está estabelecido. Alguns anos atrás, um pastor dizia para mim que nós estávamos vivendo a última época das bem-aventuranças, que era a época da graça, que daqui para frente algumas coisas não seriam tão bem como nós estamos acostumados a viver. E confesso aos irmãos que quando nós paramos para observar o desenrolar do que o planeta está vivendo, do que a Terra está tendo como certo, aonde os valores que nós aprendemos. Por exemplo, aqui a faixa etária de quem está aqui na igreja hoje, a grande maioria tem mais de 45 anos. E essa turma, como eu,
sabe que os valores que nós aprendemos de roubar é errado, matar é errado, prostituir é errado, valores da criação de Deus, o que Deus criou hoje, para muita gente isso está fora do contexto. Eles estão mais voltados hoje para aquilo que pensam. Então é a questão daquilo que me traz conforto pessoal. O Evangelho nunca foi, irmãos, uma caixinha de promessas que a gente abre e fala assim, hoje o dia vai ser azul, o céu de brigadeiro, e está tudo bem, nada vai acontecer. Não. Quando você lê o texto de hoje, do capítulo 20, há um peso. Mas esse peso, a geração atual, eu estou colocando-me com ela, não está muito afim disso. Mas o que a gente precisa entender, nesses textos que estamos lendo, que há uma razão do Espírito Santo estar nos ministrando isso, que assim como a nação de Judá não deu crédito, não quis ouvir, aplicou um conceito de religiosidade. Religiosidade aqui aplica-se, irmãos, não a nós apenas, os cristãos. O budista tem a sua religião, o espírita tem a sua religião, o católico tem a sua religião, o umbandista tem a sua religião, o hinduísmo tem a sua religião, os gnósticos têm o seu estilo de religião. São hábitos, práticas dentro de um conceito de religião. E nós cristãos não estamos também fora do contexto onde se aplica a religião. No entanto, para os convertidos e crentes no Senhor Jesus, a Bíblia Sagrada é a nossa regra de fé e prática. E ela nos traz orientações, o que pode, o que é certo, o que é contra a vontade de Deus, aquilo que aborrece o Espírito Santo. E também a Bíblia fala que no final dos tempos, a iniquidade ia se multiplicar, que o amor de muitos se esfriaria. Então eu ouvi um sermão esses dias, essa semana, de algo que me fez pensar. Não sei se você já percebeu que às vezes uma palavra, ou a palavra ministrada na sua profundidade, às vezes ela não traz glória a Deus, ela não traz aleluia, até entre nós pentecostais, porque ela é uma palavra, muitas das vezes, quando vem na profundidade, que traz aquela condição de confrontação, de conflito com os meus pecados, com os meus interesses. Isso não me agrada muito, porque eu não quero ser confrontado, ninguém quer ser confrontado, isso é realidade, ninguém gosta de ser confrontado. Agora, eu goste ou não goste, aceite ou não aceite, a palavra é imutável. Mas se a gente pegar, por exemplo, hoje, vier um pregador, uma pregadora aqui, e der umas 5 estrelinhas no púlpito, umas 40 rodopiadas aqui, e falar, estou vendo cair tocha de fogo, eu estou vendo isso, a igreja talvez vai pegar fogo. A igreja vai dar glória, vai dar aleluia, porque isso se tornou o que move as pessoas. Não aquilo que é a palavra. Por exemplo, quando a Bíblia nos traz parâmetros de se comportar como homens sobre a face da terra. Quando a Bíblia nos fala sobre o conceito de honestidade, num país em que a desonestidade está sendo aplaudida, você percebe o quanto as coisas tomaram um caminho, o quanto o casamento, por exemplo, já não é levado mais a sério, o quanto uma vida de renúncia, de sacrifício pelo Evangelho. Se a gente for olhar pela vida dos apóstolos, incluindo Matias, que substituiu Judas, nós não vamos encontrar em nenhum deles que conviveram com Jesus tempo de rosas. Pelo contrário, como Jeremias, Velho Testamento, foram levantados, no caso de Jeremias, para anunciar a palavra, para dizer, olha, assim diz o Senhor. E se tem uma coisa que os homens não gostam de ouvir, eu refiro à humanidade, é assim diz o Senhor. O que nós queremos ouvir é, Deus está com você, nessa mentira, nas drogas, na bebedeira, na safadeza. Mas Deus te ama, fica tranquilo, a hora que você quiser mudar, Deus aceita. Não é bem assim. Não é assim. E nós também fomos educados por um sistema religioso que nos diz que só temos que ter, com Deus a gente nunca perde. Bom, primeiro que essa declaração ela é parcial, porque nós já ganhamos a vitória de Cristo na cruz. É isso que nos interessa. Amém, igreja? Não sei se você entendeu. A igreja, no decorrer da história da humanidade,
sempre foi perseguida, sempre foi afrontada, sempre foi acusada. Mataram líderes, aprisionaram líderes, desde que o mundo é mundo, principalmente para cá do Novo Testamento. Sempre houve uma ideia de sufocar a igreja. John Lennon, antes de morrer, ele disse que o cristianismo estava fadado, que jamais, era questão de tempo, para que o nome de Jesus fosse extinto e as pessoas não lembrassem mais de Jesus e nem lembrassem do cristianismo. E ele dizia que os Beatles seriam mais famosos que Jesus Cristo, pois John Lennon morreu, foi assassinado e Jesus continua vivo na eternidade. Não é? Continua. O engenheiro do Titanic, na sua principal apresentação de inauguração, ele dizia: nem Deus afunda este navio. Na primeira viagem, o navio afundou. Tancredo Neves, quando foi eleito, ele disse que ele ia tomar uma posição com o cristianismo e que ele ia dar um basta em algumas coisas quando ele fosse eleito. Ele foi eleito, mas não ficou vivo para exercer o governo. A igreja atravessa, porque a igreja está acima do controle dos homens. A igreja está no controle de Deus, do Espírito Santo. Sempre houve. Stalin pega os pastores, Mussolini pega os líderes. Os que ele não mata, Stalin manda levar para a Sibéria. Os que não morreram na antiga União Soviética, perseguição, execução, por causa do cristianismo, ele os aprisiona em condições subhumanas na Sibéria. Muitos líderes, padres, pastores, missionários morreram de frio. Tiveram uma morte sofrida. E a Bíblia diz que estes homens serão lembrados no dia do Senhor, como mártires do Senhor. O sangue desses homens não foi esquecido. Mas, apesar de Stalin ter feito isso, por mais de 50 anos não se pôde falar de Jesus na União Soviética. Não se conheceu o nome de Jesus. Durante mais de 50 anos extinguiram essa possibilidade. Mas hoje Stalin está morto e o cristianismo continua também lá. Então a igreja está acima do que os homens pensam. A igreja não é minha. A igreja não é nossa. Eu digo a igreja de Cristo, não que o templo que nós servimos ao Senhor, que é muito bom, não nos pertence no conceito de amar, de gostar. Mas a igreja foi edificada por Cristo Jesus, o Filho de Deus. E a palavra, ela se cumpre. Diga amém por isso. E nós somos levantados também, não para dizer, está tudo bem, está tudo certo. É com essa última frase que eu quero começar com os irmãos. Essa questão, que essa frase que tem um contexto maligno, politicamente correto. Ser politicamente correto está provado que não vai com a palavra de Deus. Esta frase, a voz do povo também é a voz de Deus, também não é verdade, porque o povo quis matar Jesus. Jesus foi condenado de uma forma injusta. Embora o sacrifício fosse acontecer, o movimento salvífico da graça ia acontecer. Mas essa questão, querido, quando nós olhamos para o texto e vemos Deus levantando homens, Billy Graham, um dos homens que foi um extraordinário, um homem que Deus usou durante gerações, assim como o Dr. Russell Shedd, como o missionário Manuel de Mello, Davi Miranda e tantos outros que foram levantados pelo Senhor. Cada um tem o seu tempo sobre a face da terra, e eu queria que a gente pensasse sobre isso, naquilo que nós estamos deixando de marcas, nosso legado nesta geração, diante de uma geração corrupta, uma geração que não teme a Deus, uma geração que blasfema contra Deus, e a pressão para a gente desanimar. E a pressão, e mais as estratégias malignas infiltradas no meio, para dizer, não, o evangelho não é isso, não é desse jeito. A gente já viu isso aqui no texto. O povo dizendo, imagina, o templo está aqui em Jerusalém, essa aqui é a nação escolhida. Há um pacto de Moisés, do Senhor, através de Moisés, com a nação. E a gente viu que quando Deus dá o brado dele, as coisas não ficam como os homens pensam que estão. Pensando nisso, capítulo 20, então, de Jeremias hoje, e eu quero fazer a leitura na nova tradução da linguagem de hoje, como de costume, para ser mais fácil para nós entender.
Jeremias vai enfrentar hoje, de fato, a sua primeira agressão física por causa de ser profeta. Por causa de ser. Há um homem chamado Passur. Este homem é o principal líder do templo na época de Jeremias. Lembrando que Jeremias já está vivendo tempos de oposição até dentro da sua família, aonde os seus contemporâneos já não olham para ele como um olhar de alguém como porta-voz de Deus. E hoje, quando Jeremias, no capítulo 20, se manifesta, ele toma a primeira sanção física sobre o que ele tem feito como profeta. Verso 1. Passur, filho de Mer, era sacerdote e chefe dos serviços do templo. Ele me ouviu dizer estas coisas, e por isso mandou que eu fosse surrado e preso com correntes no portão de Benjamim, o portão de cima que dá para o templo. Na manhã seguinte, depois que Passur me soltou das correntes, eu disse: ó Senhor Deus, o Senhor Deus mudou o seu nome de Passur para terror por todos os lados. O Senhor me disse: Passur, eu farei com que você seja um terror para você mesmo e para todos os seus amigos. Todos eles serão mortos pelas espadas dos inimigos deles. E você vai ver isso. Todo o povo de Judá será dominado pelo rei da Babilônia. Ele vai levar alguns para a Babilônia como prisioneiros, e mandará matar outros. Deixarei que os inimigos levem embora toda a riqueza desta cidade. Eles pegarão todas as coisas de valor e os tesouros dos reis de Judá e carregarão tudo para a Babilônia. E você, pastor, com toda a sua família, será preso e também será levado para lá. Ali você morrerá e será sepultado junto com todos os seus amigos, a quem você anunciou tantas mentiras. Jeremias agora se queixa do que ele está vivendo. Verso 7. Ó Senhor Deus, tu me enganastes, e eu fiquei enganado. Tu és mais forte do que eu e me dominaste. Todos zombam de mim, caçoando o dia inteiro. Cada vez que falo, tenho de gritar e anunciar violência, destruição. Ó Senhor, eles me desprezam e zombam de mim o tempo todo, porque anuncio a tua mensagem. Mas quando penso, vou esquecer o Senhor, e não falarei mais em seu nome, então a tua mensagem fica presa dentro de mim, e queima como fogo no meu coração. Estou cansado de guardá-la, e não posso mais aguentar. Ouço as multidões cochichando, há terror por todos os lados, e dizem: acusem Jeremias, vamos denunciá-lo. Até os meus amigos íntimos esperam que eu tropece. Eles dizem: talvez ele caia numa armadilha. Então nós o pegaremos e nos vingaremos. Mas tu, ó Senhor, estás comigo e és forte e poderoso. Os que me perseguem tropeçarão e nunca vencerão. Eles ficarão muito envergonhados por causa do teu fracasso. A desgraça deles não acabará e nunca será esquecida. Assim, ó Senhor Todo-Poderoso, com justiça tu nos pões à prova, pois sabes o que está na nossa mente e no nosso coração. Deixa que eu veja a tua vingança contra os meus inimigos, pois coloquei a minha causa nas tuas mãos. Cantem ao Senhor Deus, louvem o Senhor, porque Ele livra os pobres do poder dos maus. Agora, no verso 14, parece que é uma questão antagônica do homem que está dizendo: adore ao Senhor, com uma declaração que ele faz neste verso, como se ele de fato estivesse expressando como que arrependido e trazendo uma desgraça sobre si, mas veremos que não é isso. Verso 14: maldito seja o dia em que eu nasci, esqueçam o dia em que minha mãe deu à luz. Maldito seja o homem que alegrou meu pai quando lhe deu esta notícia: é menino, você tem um filho. Que esse homem seja como as cidades que o Senhor Deus destruiu sem dó. Que ele ouça gemidos de dor pela manhã e gritos de batalha ao meio-dia. Porque não me matou antes de eu nascer, pois assim a barriga da minha mãe não teria sido a minha sepultura. E eu nunca teria nascido. Por que nasci?
Será que foi só para ter tristeza e dor e acabar a minha vida na desgraça? Que a gente encontra nesses 18 versículos do capítulo 20. É que até então Jeremias está pregando, anunciando, falando o que vai acontecer. Mas ele ainda estava no campo das ameaças contra a sua vida. Mas agora Jeremias está pela primeira vez sentindo fisicamente marcas no seu corpo. Porque esse homem que é o líder da casa de Deus, quando Jeremias acaba de profetizar as últimas palavras que começam no verso 1, ele manda que Jeremias seja acorrentado num tronco. E ele manda que este homem, Jeremias, no verso 2, seja exposto para que todos saibam que Jeremias é um falso profeta. E esta mensagem de Jeremias, por mais que ele ainda estivesse falando e chorando pela nação e até clamando para Deus, os líderes, o povo, não quis ouvir. De fato, ele acaba de falar isso no templo, ainda no templo de Salomão, quando este líder do templo manda que pegue este homem e o coloque num tronco. E o objetivo era que Jeremias, ficando prisionado, na maneira como ele foi, no tronco, ele parasse de falar as coisas que ele estava falando. E a gente encontra um Jeremias que está um pouco amargurado, porque ele diz: olha o que me aconteceu, olha as consequências que caíram sobre mim. E ele estava enfrentando escárnios, ele estava enfrentando violência, zombaria, e mesmo as pessoas debochando de Jeremias, mesmo as pessoas desejando a morte dele, ele ainda consegue achar força de dizer: pois vai vir destruição, pois vai vir violência contra vocês. E isso irava mais ainda as pessoas, porque a mensagem de Jeremias era uma mensagem de juízo. E, ao mesmo tempo, ela trazia no seu espírito da mensagem uma oportunidade de redenção. Mas Jeremias declara que ele ficou só. Até os amigos mais íntimos de Jeremias, amigos, aqui não fala colegas, aqui não fala conhecidos, o texto fala amigos. Você quer começar a viver um tempo de revelação na sua vida? A começar dentro da tua casa. E com muito pesar eu falo isso, até dentro do templo. Começa a viver o evangelho verdadeiro. Começa a aplicar para a vida hábitos que deveriam ser práticas em nós. E nós vamos começar a ver caras viradas, nós vamos começar a ver conluios, nós vamos começar a ter desprestígio, falta de respeito, porque é uma posição que se toma. E eu vejo muitas vezes as pessoas falando que Deus, ministério e tal, o meu ministério. Queridos, se tem uma coisa que esta geração está vivendo agora, não é um tempo de refrigério espiritual. O que nós estamos vivendo agora é a boca de Deus ainda dizendo: eu sou o Senhor, ainda dá tempo, aplainai os vossos caminhos, acerte as veredas, pare de meninice. Mas esse evangelho não agrada, como eu disse aqui, irmãos, porque este evangelho do paganismo pregado aqui, me permita usar essa expressão evangelho, na época de Jeremias, as pessoas estão querendo incorporar para a sua vida, aliás, já incorporaram para a sua vida, hábitos, práticas, cujos quais mudaram o coração, perverteram a fé genuína. E estes homens não suportam mais ouvir Jeremias falando. Não suportam. Para você compreender, com todo respeito, aqueles que estão longe do Senhor. Quando você vai trazer uma palavra para alguém que está fora dos caminhos do Senhor, afastado, qual a primeira frase? Conheço a Bíblia. Não fale de Bíblia comigo, eu sei o que eu tenho que fazer. Você vai querer pregar para mim, rapaz? Foi eu que preguei o evangelho para você. Eu conheço a Bíblia de ponta a ponta. É igual Lúcifer.
Conhece. Conhecer, o melhor dos teólogos pode conhecer. O Evangelho tem um peso. Nesses dias atuais que nós estamos vivendo, olha quanta coisa nossa mente não está conseguindo ter conexão com o que é certo e o que é errado. E este homem, Jeremias, ele é levantado pelo Senhor para falar da queda. Querido, quem gosta de ouvir falar de queda? Quem quer ouvir que o Senhor vai trazer juízo? Quando nós ligamos a TV, o rádio, a internet e encontramos só amor. O que a gente está encontrando hoje, não vou nem citar nome aqui, estava vendo alguma coisa e alguém aí já ganhou até um possível cargo, alguém que se diz evangélico, ganhou até um possível cargo no pseudo novo governo que talvez alguém ache que vai acontecer. Porque ele tomou uma posição de aplaudir o erro. Então, quem é que gosta de sofrer uma queda? Ninguém gosta. E o que Jeremias está dizendo é: o Senhor vai tratar com você, o Senhor vai tratar com você, o Senhor vai descer fogo sobre a tua casa, a ira de Deus virá sobre a nação, os tesouros de Judá vão ser arrancados, o trono vai ser arrancado, os reis aqui, olha, você vai ver os teus filhos morrer, tudo isso vai acontecer porque os juízes se tornaram corruptos, o povo não se posiciona mais a favor de Deus, uma hora está no templo, outra hora está acendendo vela para as entidades malignas, outra hora está, como vimos aqui outro dia, chegamos num ponto que Israel está fazendo os seus filhos passar pelo fogo. Acho que um dos textos mais pesados que nós pensamos, se foi, não me engano, capítulo 18 ou 19. Quando os homens de Israel, dizendo que servem a Deus, conseguem tocar músicas, vendo os seus filhos sendo sacrificados a Moloque. Isso é Israel, isso é Judá. E Deus está dizendo, através de Jeremias, parem com isso. Mas sabe qual uma coisa que a gente tem dificuldade? Para mim, talvez alguém aqui empate comigo ou pense comigo, eu nunca vou compreender 100% a questão da misericórdia e também essa questão do tempo. Porque a dimensão ou o conceito de tempo que nós temos é alguma coisa assim, 0 hora e 1 segundo começa o novo dia 25, que é amanhã. A questão do tempo para nós é que o dia tem 24 horas. A questão do tempo para nós é que Deus está demorando para trazer algumas respostas. A questão do tempo para nós é por que às vezes o incrédulo ou o blasfemo está prosperando e a gente não. A gente se cobra sobre isso. Como pode quem faz o mal não ter peso na consciência? A questão do tempo para nós é assim: Senhor, não te entendo. E a gente não entende mesmo. Aliás, se nós parássemos para pensar, talvez nem nós estivéssemos aqui essa noite, se não fosse a misericórdia do Senhor. E este povo está vivendo os últimos momentos da oportunidade de redenção. E eu quero aqui afirmar para todos nós essa noite, esta mesma oportunidade, esta palavra, esse estudo que nós estamos tendo, ela continua para nós. Sobre arrebatamento, a palavra que o Senhor diz é o seguinte: que será como num abrir e fechar de olhos, ou seja, num piscar, aconteceu o arrebatamento. Não tem mais tempo. Senhor, quem consertou, quem fez, quem se estabeleceu, foi até ali. Daquele instante posterior, já não tem mais o que fazer. E o Senhor está dizendo pela boca do profeta: parem com isso. E na verdade, o versículo 10 está dizendo bem claro que Jeremias não podia contar mais com ninguém. A sua família o perseguia, os seus amigos conspiravam contra ele, os líderes religiosos desejavam matá-lo, e ele se expressa no verso 7, quando ele diz: ó Senhor, Adonai, no hebraico, ele está dizendo, aquele que é soberano, ele delega a Deus, ele declara que a sua confiança só está baseada em Deus, e que ele só está vivo pelas misericórdias do Senhor. E mesmo assim, nós vamos encontrar o Senhor deixando Jeremias continuar o ministério. O verso 2 desse texto fala que a família de Jeremias estava indignada contra ele e lhe ameaçavam com um golpe. Um golpe. A ideia da própria família de Jeremias era que ele fosse
de uma vez por todos calado. Quando o texto nos fala sobre Jeremias ter sido colocado no tronco, deixa eu lhe dizer como era esse tronco. Esse tronco, ele tinha como natureza um instrumento de tortura. Ele tinha 5 buracos, em que a pessoa colocava as 2 mãos, os 2 pés por baixo, e o corpo da pessoa ficava mantido torta. Era uma dor insuportável. E Jeremias ficou nessa condição 24 horas. Os pés enfiados no tronco, cada perna e pé por um buraco, a outra aqui, e a cabeça dele ficou enfiada assim, e as costas ficavam curvadas. Esta foi a primeira violência que Jeremias sofreu. E sabe aonde isso aconteceu? No espaço do pátio, aonde todos olhavam para Jeremias. E era para que todos, quando olhassem aquilo, vissem o poder de Passur. A ideia era que Passur o calasse. E o nome Passur tem como significado extensão de 2 raízes de palavra. Significa grande e seguro. Então esse Passur falava segundo o seu nome. Não se esqueça que ele está falando como líder do templo. Então esta é a condição que Jeremias é colocado no tronco. As suas costas ficam tortas, as suas pernas machucadas, os seus braços machucados, e todos que passavam durante o dia, aquela noite, viam Jeremias nessa condição. A pergunta é talvez a minha e a sua, mas para que isto? Você percebe que Deus não mudou o seu propósito. E Deus também não perdeu o controle sobre a vida de Jeremias. E nem da situação. Deus até permitiu que ele estivesse lá. E Jeremias não foi morto aqui. Aliás, ninguém assassina Jeremias. Vimos isso uma pincelada em alguns cultos atrás. E o nome Passur, que significa isso que eu disse a você, grandeza e segurança, o Senhor manda Jeremias dizer para ele: o teu nome não será mais Passur. Depois disso que você fez. O teu nome agora passa a ser terror por todos os lados. Há um significado nessa declaração que Jeremias está dizendo para ele. Como Passur mentia e Passur falava as coisas que as pessoas queriam ouvir, ele é um falso profeta. Então ele fala aquilo que as pessoas gostam de ouvir, não aquilo que era de fato para falar. E os amigos de Passur batiam nas costas dele e falavam: esse é o cara, esse é meu líder, este é de Deus. E com isso Passur foi cada vez mais ficando engrandecido. E o texto fala que o Senhor diz para Jeremias falar para ele, que depois disso que Passur fez, que o que ia acontecer com ele é que as pessoas iam ver as consequências do que vai acontecer com Passur, a ponto de que vão ter medo do juízo de Deus que vai descer sobre Passur. Mas mesmo o Senhor falando isso com ele, ele não aquebranta o coração. O Senhor diz que vai trazer terror aos amigos de Passur. O Senhor diz que vai trazer terror sobre ele mesmo. E o nome dele, que significa segurança e grandeza, não será mais esse nome, mas sim terror. As pessoas que hoje olham para você, pastor, vão olhar e vão compreender que você não passa de alguém aflito, atingido, que a desgraça que virá sobre tua vida será de tanta grandeza, que o teu nome será esquecido como aquele que era seguro e grande. E em todas as profecias que Passur e os falsos profetas trouxeram sobre a nação, o Senhor disse: elas eu vou cobrar de você. E quando a gente olha o verso 5 e 6, que é autoexplicativo e traz sobre essa consequência da palavra de Deus, a gente encontra no verso 7 um Jeremias que agora expressa o seu lado humano. Porque ele está sentindo na pele agora. Até então eram ameaças, mas agora aconteceu. E aí o lado humano de Jeremias,
quando ele está aprisionado, uma queixa que vem acompanhada da sua prisão, aonde Jeremias, inclusive, ele diz: Senhor, olha o que me aconteceu, tu me iludiste, o Senhor me enganou, o Senhor prometeu para mim que estaria comigo. E, na verdade, o próprio texto vai se autoexplicar, porque Deus estava com Jeremias, ele não foi morto ali. Ele não passou por aquilo que os outros iam passar. E os amigos de Jeremias, quando olharam para ele naquela posição, disseram: agora ele para de falar. Você acha que nós estamos passando por esse tempo ainda? Você acha que nós sofremos por causa da palavra? Você acha que nós teríamos condições de passar por isso? Por pouca coisa a gente tem vontade de morrer, por pouca coisa a gente sai da igreja, por pouca coisa a gente se afasta de Deus, por coisas, lutas que a gente diz que é luta. Eu olho para essa posição aqui e falo que Deus tem misericórdia, né? Porque esse é um homem que chamam ele do profeta que chora. E ele chora. E como consequência do que ele está falando em nome de Deus, ele está recebendo a primeira marca no seu corpo físico. Irmãos, se você ficar numa posição mais do que 5 a 10 minutos, nós vamos começar a sentir algum desconforto. Um desconforto a ponto que a nossa coluna, você fica sentado numa viagem de carro de 5, 6 horas, dói o lombar, dói as costas. Imagine este homem, e aqui há quem diga que Jeremias aqui, ele também prefigura a ideia messiânica. Ele está nesta posição, e não se escuta de Jeremias aqui palavras de desgraça, no contexto que ele está ali. Mas observe Jesus, que o texto, o profeta Isaías diz assim: como ovelha foi levado ao matador. Não gritou, não murmurou, não chorou. Eu tive esse entendimento na minha vida, e eu prometi para mim mesmo que eu nunca mais gostaria de ver essa cena. Era um final de ano, e aí um amigo falou: vamos comprar lá um cordeiro, tal, não sei o quê. Eu falei: vamos. Só que eu não imaginava que chegasse lá, ao chegar naquela fazenda, eles iam sacrificar. Eu vi para não ver mais. Eu me amoleci e saí: não quero ver mais isso, não. Pegou a ovelha, estende ela, amarra os pés num cambal de ferro, um cabo grosso de cano, e a ovelha não grita, a ovelha não se desespera, e aquele que vai abatê-la, ele vai no lugar certo e dá-lhe o golpe certo. Ela só estrebucha e não sai nada, e você vê lágrimas saindo. Eu falei: nunca mais na minha vida eu quero ver isso, nunca mais. A comparação que o texto fala de Jesus é que, como ovelha, ele foi levado ao matador, e nós o reputamos como ferido de Deus. O profeta está pagando um preço aqui nesta etapa do capítulo 20, porque ele só está fazendo a vontade de Deus como profeta. E sabe, irmãos, eu estou dizendo isso aqui já há alguns instantes. Como é gostoso você só dizer amém. Maravilha, Deus está com você. Lindo, linda, chefão, maravilha. Mas quando você começa a pontuar, quando você começa a exercitar, começando em casa, você vai começar a se deparar com algumas coisas que você fala: poxa vida, evangelho é isso? Quantos que já não dizem assim ou disseram assim: quando eu não era crente, a luta era menor, eu não passava por isso aqui? É óbvio. Estávamos no Deus desse século. Não tínhamos como inimigo as trevas. Estávamos lá. Aqui este homem, ele chega a dizer para Deus que Deus o persuadiu. E ele foi persuadido porque Deus é poderoso. Ele está dizendo: o Senhor me enganou. O Senhor, com as suas palavras, o Senhor me levou para isso.
Ele diz: eu me permiti ser persuadido pelo Senhor. E ele disse: eu não quero mais. Depois dessa experiência que ele passou aqui, ele disse: eu não quero mais. Mas no mesmo instante que Jeremias declara que ele não vai mais fazer, há um fogo, um calor que invade o seu ser e ele não consegue dizer: não vou ser mais usado pelo Senhor. Às vezes eu fico ouvindo frases do tipo: fulano se afastou de Deus e agora está fazendo isso. É uma pergunta só, irmão. Quem conhece Jesus de verdade, o sujeito nessa vida, ele, quando eu digo pode, é que está sujeito a fazer algumas coisas erradas. Amém até aí? Mas trocar Deus, valores, princípios, doutrina, essa pessoa nunca conheceu Deus. Que quem conhece Deus, por mais que esteja torto, nunca vai trocar Deus por aquilo que não é Deus. Então, quando você vê pessoas, os desigrejados da vida, metendo pau em igreja, metendo pau em líder, falando de Deus, falando disso, e pegando versículos bíblicos para justificar algumas coisas que eles pensam, não se iludam. O Evangelho não é para nos trazer conforto. Nossos cultos não, a gente vem prestar culto para Deus, mas o nosso culto é diário, a gente já sabe disso. Mas quando a gente se senta para receber e congregar, a ideia é que a gente saia daqui, cada culto assim: meu Deus, eu preciso melhorar, eu preciso vigiar, eu preciso mudar. E mais do que pensar, é tomar atitude e se posicionar. Irmãos, eu conheço pessoas que já passaram aqui em São José dos Campos por mais de 20 igrejas. E nenhuma serve para elas. Nenhum líder serve. Mas quando você olha para a vida, os hábitos, você fala: não tem como mesmo. Porque o Evangelho, a palavra de Deus, não é para a gente ficar conforme a gente acha. A cruz não foi uma brincadeira. O sofrimento de Cristo na cruz não foi uma brincadeira. Não foi assim: ô queridão, você fica aí no Somebody Love a hora que você quiser. E a gente também não vai encontrar, como aqui nesse texto, nós não vamos encontrar Deus colocando uma espada e dizendo assim: você precisa mudar. Deus sempre vai dizer: ainda há tempo. Quando eu digo sempre vai dizer, é no tempo da nossa existência. E a gente ainda não está vivendo ainda a perseguição. Começou bem fraquinho. A pergunta é: será que nesse tempo que está declarado chegar aí, nós vamos estar firmes como Jeremias? Porque o que está acontecendo com ele aqui, ele não apenas falou, ele chorou, ele apanhou, ele sofreu violência, e ele falava em todo o tempo, conforme nós vimos no verso 7, violência e desgraça vai acontecer. E o povo não acreditou, que mesmo colocando ele no tronco, ele continuava a falar isso aqui. E mesmo depois que ele está dizendo: Senhor, o Senhor me enganou e eu não vou fazer mais, ele simplesmente, ele é tocado, porque ele sabe o que ele tem que fazer. E essa é uma coisa que fica claro para nós. A gente precisa saber o que a gente quer viver. Se você quer viver, se eu quero viver segundo eu acho, toca o barco. Porque com Jeremias o Senhor não disse para ele: eu estou te dando a chance. Ele teve que tomar a sua posição. Aliás, ele fala no verso 9: eu disse, não me lembrarei dele, nem falarei mais em seu nome. Quando Jeremias está falando isso, ele está dizendo que como profeta, ele não vai mais se manifestar. E é como uma expressão, uma declaração de quem está demasiadamente a desmaiar. Ele está com o seu psique afligido. O texto fala que ele resistiu até se cansar, mas ele não pôde mais. E é quando ele declara para Deus: o Senhor me iludiu. E o Senhor me iludiu porque o Senhor é Deus. Porque eu por mim mesmo, se fosse por mim, não faria isso. No verso 10, nós encontramos Jeremias dizendo que o inimigo difama.
E nós vimos aqui algumas quintas-feiras atrás que as pessoas disseram assim: vamos matar Jeremias pela língua, na língua. Vamos levantar contra ele comentários, insinuações, declarações. E ele vai cair em desgraça por aquilo que ele fala. E a Bíblia fala aqui no verso 10 que Jeremias foi difamado. E ele fala claramente sobre isso, que os seus adversários se juntaram. Amigos, família, líderes religiosos, sacerdotes, até os de Ananote. Falaram para Jeremias: você está louco. Você não devia mais falar sobre isso. Ele fala: meus amigos. Quando ele está falando de meus amigos, é uma declaração de pessoas de paz. Amigo não são pessoas que nos traz espírito de guerra, mas sim pessoas que nos trazem uma ação, um sentimento de conforto. Ele está dizendo: os meus amigos fingiram estar comigo. E ele diz ainda: eles observam o meu manquejar. Ou seja, eles estão esperando uma oportunidade para que eu caia. Para eles disserem: eu te falei. E esses eram os amigos mais íntimos de Jeremias. E até os da família, ele diz: estão esperando que eu caia. Eu não recebo deles uma palavra de conforto, de carinho, de estímulo. Mas, pelo contrário, eles estão esperando que eu caia. No verso 11, a gente encontra um Jeremias que está perplexo com tudo que está acontecendo. Mas ele não está desesperado. Tanto não está desesperado que no meio da dor que ele está passando, ele sabe que as palavras do Senhor vão acontecer. E o texto nos fala que as águas estão aprofundadas sobre a vida de Jeremias. É esse o estado que se assemelha à alma dele naquele momento. Mas ele faz uma declaração, que apesar de tudo que está acontecendo de terrível com ele, ele continua tendo Deus como refúgio. Eu queria pontuar isso com a gente aqui essa noite. Aconteça o que acontecer, irmãos, o Senhor continua sendo o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Olha, todos os dias a gente tem experimentado a graça de Deus. Hoje eu vivi um momento desse. Talvez você tenha vivido um momento desse. Tem hora em que a gente diz assim: acabou, agora é o fim. E do nada Deus move as águas, move as coisas, vem o vendaval e você continua segurando firme em Jesus e nada lhe acontece. Jeremias está vivendo um dia terrível na sua vida. E ele fala: Senhor, traz agora justiça sobre esses homens. E ele faz essa declaração conforme o profeta Isaías fala no capítulo 9, verso 6. Quando fala que o Senhor vai trazer. Não sei se você já leu o livro de Jeremias uma vez inteira. E lá no livro de Jeremias, Isaías, o Senhor fala o seguinte: que os juízes iníquos, o Senhor vai pegá-los. E há alguns ais que estão escritos no livro de Isaías, no sentido do gemido de uma dor ferrenha, como uma faca quente que entra no peito. O Senhor diz: trarei sobre os juízes iníquos as consequências daqueles que corroboram com as suas decisões. E Jeremias está dizendo a mesma coisa: Senhor, agora traz justiça sobre ele. O verso 13, porque o 11, o 10 e o 12 são explicativos. O contraste muda aqui. E, na verdade, a gente tem a ideia de que Jeremias está blasfemando. Mas, para entender esta coisa que está acontecendo aqui com Jeremias, do verso 12 e 13, ele usa de uma figura quando ele fala sobre o dia ruim, que as coisas que estavam para acontecer com ele eram tão terríveis que ele se arrepende de ter nascido. E a gente falou: como é que o camarada está fazendo uma declaração de canção, exaltado seja o Senhor, nos versos anteriores, e agora Jeremias está dizendo assim: maldita a hora em que o homem disse ao meu pai: nasceu teu filho, e é homem. Porque a alegria no hebraico, na questão da procriação de filhos, paz, meus irmãos, era o costume,
era que alegria havia quando uma mulher dava à luz a um menino. Porque o menino era a continuidade do nome do pai, assim como a gente vive hoje. Não é? Então, quando nascia uma menina, uma garota, não é que não havia alegria, mas a força da alegria é que a raiz daquela família, ela continuaria. Normalmente, as filhas mulheres levam o nome do seu pai, e depois que se casam, algumas eu não sei porquê, perderam a identidade, né? Resolvem tirar o nome do pai e acrescentam só um novo nome, como se nunca tivesse sido cuidado ou cuidado. E o fato é que o que Jeremias está expressando aqui é aquela hora que chegaram para o meu pai, quando a minha mãe estava dando à luz, e disseram, é um filho homem. Ele diz, maldita essa hora. Tamanha a história, a situação em que Jeremias estava naquele momento. E ele está dizendo isso num contexto de alguém que está com a alma literalmente dobrada em amargura. Porque por ser profeta, ele está vivendo um momento terrível na sua vida. E o texto diz que ele se arrepende. E quando no verso 15 diz que alguém lhe dava notícia ao seu pai, que era um garoto, ele diz, essa hora eu devia ter morrido do útero da minha mãe. Eu quero dizer uma coisa para você, irmão. Ainda bem que Deus não leva em conta algumas coisas que a gente fala. Pessoas que falam, eu tenho vontade de morrer. Eu convivi com algumas pessoas que falavam isso. E no dia em que chegou o momento delas, elas ligavam para a minha casa do hospital e diziam, ora por mim. Eu falei, mas você pediu o tempo todo para morrer? Agora que chegou, você não... Na verdade, as misericórdias do Senhor se aplicam. E quando Jeremias está falando isso, no verso 15, ele está dizendo exatamente que a alma dele estava em tal fase. E quando essa composição do verso é colocada desse jeito, a gente precisa compreender que ele está fazendo uma declaração não como alguém que não tem esperança, porque no verso anterior ele declara, o Senhor é o Deus que vai exaltar. Então aqui eu também pontuo com a igreja, o que você vive hoje, pode acreditar, não é o resultado definitivo daquilo que Deus tem para a sua vida. Não é. Continue firme nos teus propósitos. Continue firme naquilo que você tem como fé para a tua vida e prática. O verso 16 fala de gritos. Gritos. E quando fala de duas cidades, está se expressando aqui como Sodoma e Gomorra. Que Judá vai ficar tão angustiada, em que o alarme do que vai acontecer com Judá é tão forte, como os gritos que se ouviu em Sodoma e Gomorra. Quando a gente vê alguma representação cênica sobre Sodoma e Gomorra, a gente fica um pouco chocado com as coisas, mas pode colocar isso 100 vezes mais. Sodoma e Gomorra, aliás, para mim, Sodoma e Gomorra ficou café com leite perto do que a gente está assistindo hoje aí da humanidade. E Jeremias está dizendo isso, que gritos de manhã e clamores ao meio-dia vão acontecer. Não se esqueça que os soldados não iam para a batalha no horário mais quente do sol, porque aquela região era uma região de temperatura altíssima. Só que no caso, os babilônicos, o Senhor tinha falado por Jeremias, eles são povos que são como sinônimo de uma máquina de guerra. E quando eles fazem o cerco a Jerusalém, que dura-se por vários dias, a estrutura final, o golpe final, o romper final, acontece exatamente no meio-dia. Os gritos que se fala aqui, Jeremias, e nós vimos também a semana retrasada, quando o cerco foi criado à nação, a ponto de acabar a comida. É interessante que a gente não para ver quanto nós somos dependentes de Deus. A comida, o cerco que foi feito por Senaqueribe, pelos homens, também pelo rei, agora os babilônicos contra Judá, não entrava e nem saía nada de Jerusalém. O que se encontra? Encontra-se mãe matando os filhos
para comer e sobreviver. O profeta disse isso. E esse grito de desespero chegou. O profeta declarava estas coisas, mas as pessoas não ouviram. Verso 17, o verso 18, para fechar. O que Jeremias está repetindo é como uma nova declaração do que disse Jó. E quando a gente vê a história de Jó, que é uma história que, embora a gente olhe para o livro de Jó, que antecede o livro de Salmo, mas a história, a estrutura de Jó era como um dos patriarcas, na época, dos patriarcas do Antigo Testamento, muito antes desta ordem cronológica que a gente vê formatada nos livros. A experiência de Jó, o sofrimento de Jó, por uma provação, por aquilo que ele foi colocado ali para viver na sua vida como fé genuína e autêntica. No capítulo 18 de Jeremias, a gente encontra um profeta que está vivendo dias agora pesados, porque agora é oficial, amigos, parentes, líderes religiosos, líderes do templo, juízes, os amigos sacerdotes, os amigos que eram de Ananote, todos se viraram contra Jeremias. E a sua vida física, a sua alma estava atropelada por angústia. Ele disse: Senhor, o Senhor me iludiu, o Senhor me enganou. E quando ele fala: eu não vou mais falar do Senhor, algo muito mais forte invadiu o seu coração. Por isso que eu penso, querido, que quem conhece a Jesus pode passar pelo que for. E aqui eu quero fechar com os irmãos essa noite. Se a nossa vida fosse pautada em 100% de certeza que nós vivemos só com saúde, imagine o dia que nós recebemos algo que estamos sujeitos a passar. Se na vida do crente nós tivermos a ilusão de que nós nunca passaremos por lutas, a gente precisa pegar o texto bíblico que fala que Jesus diz que no mundo tereis aflições e arrancar da nossa Bíblia. Porque, na verdade, nesse mundo ele fala: vocês vão ter aflições. Eles têm de bom ânimo. Eu venci o mundo. Mas é que nós não temos ainda esta questão de que entre a teoria e a prática se aproxima. Qual é a saída, pastor? Vamos andar firme com Jesus. Vamos acertar aquilo que precisa acertar. Também uma outra declaração de Jesus. Ele diz que vai passar os céus, vai passar a terra, mas as palavras que ele falou não vão passar. Todas vão se cumprir. No capítulo 20 de Jeremias, nós encontramos um homem que sofre fisicamente a primeira experiência drástica de ficar 24 horas num tronco por causa da palavra de Deus. E sabe, querido, o que é mais terrível dessa história? É que não foram babilônicos, heteus, filisteus que colocaram Jeremias no tronco. Não foram os de fora que desejaram a morte de Jeremias. Foram os de dentro. Foram os do sangue. Foram os religiosos. Por isso que se coloca Jeremias numa das referências como exemplo de palavra ainda de redenção. Por quem que Jesus foi traído? Por quem foi que Jesus teve um projeto de arquitetônico maligno de acusar Jesus como blasfemo? Quais foram as atitudes para acusarem Jesus? Compraram algumas testemunhas que disseram: nós vimos esse homem falar contra a lei de Moisés. Aconteça o que acontecer. E não é gostoso falar sobre isso, porque a gente não quer viver. A gente quer comer do bom, a gente quer viver do melhor, mas para ver Jesus tem que morrer. Esse mundo vai passar, queridos. Por mais bonito que você tenha algumas coisas na sua vida, não se esqueça. Foi Ele que diz: eu vou preparar-vos lugar. Não finque os pés na terra. A gente precisa parar de olhar para o horizontal. Porque quando a gente fica olhando só para o horizontal, só para o meu umbiguinho, eu perco a conexão com o céu. Este homem
foi levantado para dizer para a nação, como um dos últimos profetas, a palavra de arrependimento. Eu volto a dizer essa noite, quando nós começamos esse estudo aqui, eu tinha consciência dos capítulos que nós tínhamos pela frente. Aí a gente para pensar. Não estaria Deus esta noite ou nesses dias dizendo, povo meu, preparem-se, se alinhem. Porque a palavra do Senhor, como na vida de Jeremias, e nós vamos ver no capítulo 39, que por mais que ele aqui sentiu, no dia em que Jerusalém foi invadida, e eu quero falar mais detalhado sobre isso nesse capítulo. Sabe, irmãos, às vezes a gente tem uma sensação, quando eu falo de tempo e de frustrações que a gente tem. A gente tem essa ideia de que o que você está vivendo, o que você está pregando não é mais interessante. Realmente pode estar acontecendo, sim. Mas sabe o que me faz, eu penso que é o que te faz louvar a Deus e continuar firme? É que quando Jerusalém é invadida, os de dentro não respeitavam e não valorizaram mais Jeremias. Mas olha qual foi a palavra do rei através do chefe do exército. Quando você chegar lá, não toque em Jeremias. Ofereça para ele o que ele quiser. Se ele quiser vir para cá, terá habitação segura e comerá bem. Se ele quiser ficar lá, que fique lá. Não toque em Jeremias. Eu fiquei pensando nesse texto por muito tempo. Quando o de fora, que não teme a Deus, lembrando que era costume da época, que cada região tinha uma entidade como Deus. Então, para Nabucodonosor, para os babilônicos, o Deus da terra deles era o Deus poderoso. Mas eles ouviram sobre os feitos do Senhor para Israel. Agora pense vocês comigo, de que maneira Jeremias tem moral com o rei Nabucodonosor, se ele está em Judá? A gente pode pensar e dizer o seguinte, bom, já que Deus chama Ciro, Nabucodonosor de meu ungido, eu levantei meu servo, obviamente que Deus os inspirou, por isso o texto fala sobre isso. É que quando a gente olha para a pregação do Evangelho, a gente pode achar, a gente pode pensar que não estamos tendo valor, que o nosso estilo de vida é contra a moda. Mas lá na Babilônia, a tua fama já chegou. Talvez você dê um glória sobre isso que eu vou dizer agora. Talvez os da tua casa, do teu trabalho, da tua família, dos teus parentes. E não vamos aqui dizer que a gente é vítima, porque a gente precisa melhorar em muita coisa. Mas é interessante que o inferno recebe uma ordem e um comando. Jeremias é meu. E quando eles invadem, Jeremias escolhe o que ele quer viver. E aí ele compreende que tudo o que ele passou, e os olhos dele então não são mais visões espirituais. Agora é uma visão carnal e real. Agora tudo o que ele pregou e falou está acontecendo. A terra foi saqueada, o templo foi destruído, etc, etc, etc. E Jeremias foi encontrado acorrentado na prisão, quando está faltando comida. Em Judá, para os presos não estava faltando. Sabe o que significa isso, irmãos? Às vezes a gente está olhando as coisas por um prisma e Deus está nos guardando. A gente olha para a situação e fala, poxa, mas isso aqui que é servir ao Senhor? Deus tem sempre um resultado melhor para as nossas vidas. Não deixe de andar com o Senhor. Ainda que os dias sejam dias apertados, faça o teu devocional com Deus.
Aproveite para congregar. Aproveite para exaltar o Senhor, porque o inferno também nos conhece. E a Bíblia diz que quando Jesus morreu, Ele desceu, Ele fez, Ele triunfou. Ele diz que quando Jesus morre, mortos ressuscitam. Porque a vida de Jesus exala vida, e na sua vida eu declaro, não porque eu quero, mas porque a palavra diz: os que estão em Jesus têm a vida. Viva, viva o mais perto da Bíblia que você puder viver. E lembre-se que o momento não define a nossa história. Eu vou dizer, o momento não define a nossa história. Aconteça a maneira, a forma, a estratégia que for, por mais que às vezes o seu coração, ou talvez só o meu, diga: Senhor, valeu a pena largar de tudo para fazer isso? Sim, porque o que a gente tem aqui não se compara com aquilo que vamos ter na eternidade. Amém? Deus abençoe. Vamos ficar em pé e agradecer ao Senhor por esta noite especial que Deus